O entrevistado do nosso Papo das 7 hoje é o deputado federal Marcos Polon, do PL, natural de Dourados, formado em Direito com especialização na área do agronegócio, foi professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é fundador da Associação Nacional Movimento Pró-Armas. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Maureen, tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham, os nossos telespectadores. É uma satisfação muito grande poder estar com você hoje. Obrigado pelo espaço. Eu agradeço a sua participação e olha, aqui nas eleições do ano passado, o senhor foi eleito deputado federal mais votado em Mato Grosso do Sul, com um pouco mais de 103 mil votos. Que projetos para o Estado o senhor tem em destaque agora, assumindo ali essa legislatura e acompanhando tudo isso no Congresso, na Câmara Federal, Mato Grosso do Sul? Bom, Maureen, é evidente que para um deputado federal você tem necessariamente duas vertentes muito fortes que você tem que observar. Primeiro é a pauta política e ideológica, que é o que caracteriza boa parte dos deputados, que esse é um trabalho que é feito em Brasília, onde nós vamos trabalhar bastante para manter o que foi construído de bom e levantar os problemas que o governo já tem começado a construir. Então, ali é uma política mais aguerrida, mais forte, com um embate mais presente. Já no Estado, nós temos o compromisso com o desenvolvimento, uma vez que, estando eleito, você é deputado de todos os sul-mato-grossenses e não só da sua base eleitoral. E nessa seara, nós acreditamos que o melhor remédio para um Estado é o desenvolvimento. Já trabalhamos, estamos conversando com o governo do Estado, uma forma de o próprio PL poder contribuir com o governo e aumentar, dentre as coisas, os pontos de escoamento de produção. A gente tem que investir em multimodais, trabalhar na questão da conclusão da rota bioceânica, duplicação de estradas, trazer ferrovias e também não desprezar o potencial hidroviário que o Mato Grosso do Sul tem. A gente está, por exemplo, no período de safra, então hidrovias, também temos um debate sobre a concessão da BR-163, com todos os termos já firmados para prorrogar por um período e uma nova concessão que deve ser feita. 262 sempre em debate também. O senhor pretende demandar recursos de alguma forma para essa estrutura de escoamento, essa estrutura viária? É muito mais do que demandar recursos, as emendas parlamentares individuais não são muito expressivas. Então é fundamental conversar com a bancada, é fundamental buscar nos ministérios, embora sendo de oposição, e claro, a estreitar essa interlocução com o governo do Estado para que possa se realizar isso aí. Por exemplo, Dourados tem um problema muito crônico que é ali na saída para Naviraí e Ponta Porã, que é aquela rotatória onde tem uma bandeira do Brasil. Passou da hora daquilo se transformar num viaduto, de duplicar aquilo lá, tem muito acidente acontecendo, mas não se trata só de trabalharmos a questão rodoviária e também na expectativa de uma ferroviária ou de uma hidrovia. Há a importância de se investir na educação e acreditamos que por termos uma notada aptidão voltada ao agronegócio, é fundamental construirmos escolas que façam o preparatório, o ensino técnico, para que essa mão de obra seja absorvida no Estado. Nós estamos caminhando francamente e fortemente para a agroindústria e para essa agroindústria poder se desenvolver de forma técnica, é necessário formar mão de obra, senão nós vamos ter que ficar importando mão de obra. Na saúde, também não podemos deixar de lado o fato de Campo Grande e Dourados atenderem por polos, mas transformar e fortalecer esses polos sem deixar de lado a necessidade de colocar outros polos hospitalares em pontos estratégicos do Estado. Regiões como o Grande Norte do Estado ou o próprio Bolsão têm que se socorrer de São Paulo. O Pantanal sempre há uma dificuldade de logística, então é fundamental restabelecer a estrutura logística do Pantanal. Isso acaba por valorizar a terra, tem impactos econômicos positivos e também acaba desaguando no atendimento da saúde mais adequado. Então, todas essas coisas têm que ser tratadas par e passo com o governo. O governador é um governador muito técnico, sempre deixou isso bem claro. A bancada que nós temos tem a sensibilidade de entender essas preocupações e é simpática essas preocupações. Então, em relação ao desenvolvimento do Estado, eu acredito que está todo mundo muito bem alinhado. Outros dois temas muito importantes que surgem para o Congresso como um todo esse ano, Um deles, a reforma tributária, tem projetos em andamento, mas basicamente esses projetos não tratam de redução de impostos, Como que o senhor avalia isso? Como deve se posicionar em relação a esse tema? Mauro, toda vez que o Estado
acaba sofrendo, e quando eu digo Estado, é toda a estrutura estatal, o pessoal que está vendo aí, acaba sofrendo um déficit, não consegue gerir com proficuidade, de forma adequada, eles acabam buscando o bolso do contribuinte para resolver um problema de inaptidão. Se eu tenho uma empresa, se você tem uma empresa e o caixa está deficitário, a gente vai cortar gastos, a gente vai buscar novas formas de obtenção de recursos. O Estado simplesmente ele volta os olhos para o contribuinte e acaba enfiando a mão no bolso do contribuinte. Eu sou completamente contrário a qualquer expectativa de aumento de imposto. Acredito que o que faz uma economia saudável é justamente a redução de imposto, a redução de juros. Só que nós temos um governo que tem rompido todas as amarras de responsabilidade fiscal, estourando o teto, imprimindo dinheiro. Isso aí a gente sabe qual é o resultado, isso gera inflação, diminui o poder aquisitivo e quem sofre mais com isso são as classes mais baixas, menos favorecidas. O governo Bolsonaro, ele trabalhou e debateu ao longo de muitos anos uma reforma tributária mais eficaz e mais responsável. No entanto, infelizmente, nós vamos ter que trabalhar com essa reforma tributária que vem agora com o único intuito de arrancar mais dinheiro do contribuinte. O imposto em última análise, esse mal empregado, a gente pode dizer que ele é uma espécie de roubo, onde você tira do cidadão a possibilidade de gerir o seu patrimônio e isso é usurpado pelo Estado. Esses projetos que estão no Congresso, eles já vêm de algum tempo em debate, né? Sim. O senhor acredita que um deles deve seguir de fato ou algo novo deve ser formado para quem está agora no Congresso? Olha, Mauro, o que a gente tem visto em Brasília é que o atual governo não tem um plano de governo, simplesmente um plano de vingança. Todos os movimentos que nós temos acompanhado na tribuna é de destruição daquilo que foi feito de bom no governo Bolsonaro. Então eles atacam escolas cívico-militares, eles atacam a desoneração fiscal, eles atacam a própria política de acesso a armas de fogo e incentivo ao tiro esportivo. É simplesmente o desmanche de tudo aquilo que funcionou. Seria uma oposição pela oposição, algo que nós não queremos fazer. Se manter essa tradição, eu acredito que o pacote de reformas tributárias que vão vir serão nesse sentido. E, claro, para poder sustentar todos os países amigos e demais ditaduras amigas do atual regime, eles vão buscar no bolso do contribuinte o fôlego para fazer isso. Então, não creio que venha algo que desonere a classe produtora, tá, de todo o setor, das indústrias e do agro. E a gente tem que olhar com muito cuidado, porque o agronegócio já trabalha com um risco muito alto, com uma margem muito apertada, já tem a tributação muito pesada. E se você travar essa balança, ou pender essa balança demais, você vai observar evidentemente um lapso e o fechamento de empresas e perda de emprego. Outro ponto importante, além dos projetos de reforma tributária que já estão ali há um tempo no Congresso para serem analisados, é o do teto de gastos, que o governo federal se posicionou contrário. Como o senhor e o PL devem se posicionar sobre o tema? Olha, da minha parte, nós somos favoráveis, Mauro, ao teto de gastos, porque é fundamental que você trate o dinheiro público com responsabilidade. E aí, para você que está nos acompanhando, eu vou dizer algo que não é novo, que todos têm que ter consciência. Não existe dinheiro público, tá? O Estado não gera renda. O dinheiro que vai para o Estado é o dinheiro tirado do contribuinte. E a responsabilidade na gestão desse dinheiro é fundamental para que você viva num país justo e com menos deficiência de renda e pobreza e miséria. Quando você abre a porteira para que eles possam gastar indistintamente, ele está gastando o seu dinheiro e vai buscar na tributação mais gastos. E é justamente isso que a gente quer combater. Creio que o PL vem no mesmo tom, vem no mesmo sentido, uma vez que quando você tem uma tributação muito alta, quem mais sofre são as classes mais baixas. Deputado, para a gente encerrar, o governo ele determinou que armas sejam registradas pela Polícia Federal dentro de um prazo agora, né, o novo governo, e o senhor tem recomendado que os colecionadores, caçadores aguardem para fazer isso. Por quê? Porque nós temos 2 meses para adimplir ou não essa obrigação ilegal. E ela é ilegal porque afronta o artigo 2º do Estatuto do Desarmamento, no seu parágrafo único, que diz que a competência para regulamentar essas armas e fiscalizar essas armas é do Exército. O mesmo texto está no artigo 9º da mesma lei, o mesmo texto está no artigo 24 da mesma lei. Então, você tem uma portaria que afronta
diretamente um dispositivo legal, extrapolando a sua competência. Mais do que isso, é inconstitucional porque trata de um critério impessoal, buscando só aquelas pessoas que adquiriram armas no período do governo Bolsonaro. E isso é completamente contrário ao que nós acreditamos enquanto Estado Democrático de Direito, porque eles colocam como pena, o não registro é uma infração administrativa, tá? Eles colocam como pena essa infração administrativa a perda do direito de propriedade. Eles vão pegar e fazer o confisco desses equipamentos. Então, muito mais importante do que a arma é o valor jurídico que está sendo ameaçado. Se você fragiliza o direito de propriedade, você pode fragilizar o direito de propriedade em qualquer outro setor. Por que não registrar pela Polícia Federal? Existem armas que estão sendo registradas pelo Exército, cresceu muito o número de armas registradas nos últimos anos. Especialistas, como, por exemplo, do Instituto Sou da Paz, apontam a necessidade de que seja feito esse controle. Por que não fazer o registro pela Polícia Federal? Uma razão muito simples, já está registrado no banco de dados do Exército, o governo tem acesso a essas informações, seria uma redundância burra, desnecessária, e não há nenhum motivo que imponha isso daí, não há nada justificável que aponte a necessidade de você refazer um registro que já existe. Eu volto naquilo lá. Se você não cumprir, vai ser um ilícito administrativo que vai redundar na perda da sua propriedade. Então, vamos transferir a questão do direito de propriedade para outros setores para ver quão grave é. Supondo que eles mandassem que nós registrássemos novamente, recadastrássemos os nossos carros por conta de qualquer justificativa inexistente do que o Detran não serve mais. E quem não fizesse isso em 60 dias perdesse o carro. Isso é um absurdo. Ou então que você deveria refazer o registro da sua propriedade rural, senão você perde a sua propriedade rural. Isso é um absurdo. Então, eles estão ferindo os direitos mais básicos do artigo 5º, que foram os direitos fundamentais de primeira geração, que construíram a civilização ocidental meramente por capricho eleitoral, por narrativa. O próprio Sou da Paz, que você citou, qual que é a justificativa que ele dá para um recadastramento? Nenhuma. Isso pode ser acessado nos bancos de dados do Exército e, novamente, trazido para os bancos de dados da Polícia Federal. Então, não existe por que impor esse ônus ao cidadão com essa perspectiva de usurpação do direito à propriedade numa seara onde essas ONGs que você citou, que são financiadas pela Open Society, diziam até muito pouco tempo atrás que para cada 1% de arma comercializada no Brasil licitamente, aumentavam em 2% os índices de homicídio. E nós vimos o justo oposto, o número de armas lícitas aumentou e os índices de homicídio observaram uma queda histórica, desde que se começou a medir, só em 2019, com mais de 20% na queda de índices de homicídios registrados. Então, a alegoria de que mais armas legais redundam em mais crimes, ela é mentirosa. No campo mesmo, você pode observar que os índices de criminalidade do campo caíram em mais de 50% Brasil afora, dentre outras coisas, por conta da possibilidade do produtor se defender. Obrigada, deputada. É um grande debate que a gente deve acompanhar. Institutos apontam queda de criminalidade relacionada ao Estatuto do Desarmamento. Então, são muitos pontos a serem analisados. O governo federal aponta a necessidade desse controle todo pela Polícia Federal. Obrigada pelas informações. Bom trabalho no Congresso aí com esse ano começando. Mauro, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição para vir elucidar isso aí. E um aspecto só para encerrar que chama atenção é que no grupo de trabalho que o Flávio Dino inaugurou para tratar do tema, ele não abriu espaço para nenhuma entidade pró-armamento, só desarmamentistas sem lugar de fala. Isso é antidemocrático. A gente vai acompanhar agora todos esses desdobramentos também nos próximos dias, junto ao debate, né, no Congresso Nacional e ainda com esse prazo em andamento para o recadastramento das armas. Obrigada, bom dia para o senhor.